Então, pessoal, olá para todos. Dando aí continuidade aos nossos estudos de equação de segundo grau, eu vim aqui nesse vídeo fazer alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo vai ser o que nós chamamos de uma equação incompleta. E aí a gente basicamente vai ver cada um dos tipos de equação de segundo grau. Então, aqui a primeira equação que a gente tem para resolver é a equação x ao quadrado menos 16 igual a zero, e como visto nos slides, como é que a gente resolve essa equação, né? Então vamos partir aqui, x ao quadrado menos 16 igual a zero. Eu posso pegar esse 16 que está subtraindo, levar para o outro lado, vou chegar na equação equivalente x ao quadrado igual a 16, e aí é aquele esquema que a gente já observou, que a partir daqui eu vou poder dizer que o x ele é mais ou menos a raiz quadrada de 16. E como a raiz quadrada de 16 existe, eu vou poder dizer que o x vai ser igual a 4 ou o x vai ser igual a menos 4. E, portanto, o conjunto solução, o conjunto verdade dessa equação vai ser menos 4 e 4. Então, esse exemplo que a gente tem aqui é um exemplo de equação de segundo grau em que o b é igual a zero. Se você observar essa equação, você vai ter que o a é 1, o b é 0 e que o c ele vale 16. Uma outra possibilidade que a gente pode trabalhar é com uma equação em que, ao invés do b ser igual a zero, eu vou ter que o c é igual a zero, que é mais ou menos essa equação aqui, uma equação em que o c é igual a zero. Então, se a gente observar, eu vou ter que o a é igual a 2, o b vai ser igual a 3 e o c é igual a zero. Portanto, essa equação, como é que a gente pode resolver, né? A gente sabe que a gente pode resolver essa equação colocando o x em evidência. Então, se eu reescrevo a equação 2x ao quadrado mais 3x igual a zero, eu posso, por exemplo, colocar o x em evidência. Então, ela vai se tornar uma equação nesse sentido. X que multiplica 2x mais 3 igual a zero. E aí, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho um produto de dois termos e esse produto está dando zero. Isso significa que uma das duas partes é zero. Então, daqui eu vou ter que a primeira parte, ou seja, x vai ser igual a zero, ou a segunda parte, 2x mais 3 vai ter que ser igual a zero, o que vai implicar em x ser igual a menos 3 meios. E, portanto, o conjunto solução dessa equação vai ser menos 3 meios e zero. E a última possibilidade que a gente tem, né, é se eu for pensar numa equação de segundo grau completa. Aqui eu escolhi até um exemplo um pouquinho mais enjoado, né? Eu sei que vocês não gostam muito de resolver equações com números decimais, mas só para mostrar que a gente pode resolver de toda e qualquer maneira, que é usando a fórmula de equação de segundo grau. Então, assim, né, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é identificar os valores. Então, eu tenho aqui que A é igual a 1, eu tenho que B é igual a menos 1,25 e eu tenho que C vai ser igual a 0,25. E aí, o que eu sei? Né? Que o meu primeiro passo é calcular o discriminante, o delta. Como é que eu calculo esse discriminante, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aí, se você quiser, né, facilitar a sua vida, claro que você não precisa necessariamente fazer isso, mas você pode, por exemplo, observar que esse B aqui, ele é menos 5 quartos, pegando esse número decimal e passando para a fração, e que esse número C, ele é igual a 1 quarto. Então, isso facilita bastante o nosso trabalho.
E aí como é que vai ficar o nosso discriminante, né? Vai ficar menos 5 quartos ao quadrado. Lembrando que um número negativo eu sempre substituo dentro de parênteses. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 1 quarto. Daqui, portanto, né, eu vou ter que o meu discriminante vai ficar menos 5, só que é elevado ao quadrado, então vai ficar positivo. Ele vai ficar 25 sobre 16. E esse número aqui vai ficar menos 4 quartos, né? Que é, na verdade, menos 1. Então, eu posso fazer, por exemplo, o MMC aqui, né? Esse vai por 1, esse aqui vai por 16. Eu vou chegar à conclusão de que isso aqui vai ser 25 menos 16 sobre 16. E, portanto, o meu delta ele vai ser igual a 9 sobre 16. E, portanto, a raiz quadrada de delta é igual a 3 quartos. E aí, a gente parte para os valores, né? O que a gente tem? A gente tem que a solução da equação do segundo grau ela é dada por menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, isso tudo sobre 2 vezes a. Então, o que a gente sabe, né? A gente sabe o que o b, o que a gente sabe daqui, né? A gente sabe que o b é menos 5 quartos, a gente sabe que o a vale 1, e a gente já calculou que a raiz de delta é igual a 3 quartos. Então, a gente pode simplesmente capturar esses valores e colocar aí numa nova imagem. Então, nesse caso aqui, né, esses são os nossos valores. E mais uma vez, só para ilustrar, a gente tem que as soluções é dado por menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. E aí isso então vai ficar assim, né? Menos o b, né? Que é menos 5 quartos, mais ou menos a raiz de delta, que é 3 quartos. Isso tudo sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Daqui a gente tira duas possibilidades. 5 quartos mais 3 quartos sobre 2. E aí, né, 5 quartos mais 3 quartos vai ficar 8 quartos. 8 quartos é a mesma coisa que 2. 2 dividido por 2, que vai dar 1. A outra possibilidade é 5 quartos menos 3 quartos sobre 2. O que vai ficar, né, 5 quartos menos 3 quartos, vai ficar 2 quartos, que é a mesma coisa que 1 meio sobre 2, que vai dar 1 quarto. Então, portanto, o conjunto de solução dessa equação é 1 quarto e 1. Esse é o conjunto de solução dessa equação. E a última possibilidade, a última tarefa, né, que a gente tem é pensar em um problema que seja minimamente contextualizado. Então, eu trouxe aqui esse problema que ele fala o seguinte: um terreno tem área total igual a 66 metros quadrados. Determine suas dimensões sabendo que uma é 5 metros maior do que a outra. Aqui faltou um pequeno detalhe, né? Mas na verdade o que eu estou querendo dizer aqui que é um terreno retangular que tem área total igual a 66 metros quadrados. Então a gente pode imaginar, não preciso fazer um desenho muito bonito, que assim, né, um terreno retangular. O que eu sei sobre esse terreno, né? Eu sei que a área dele é igual a 66 metros quadrados. E além disso, né, ele sabe que uma dimensão é 5 metros maior do que a outra. Então, se eu chamo essa dimensão aqui de x, a outra dimensão é x mais 5. E aí eu já tenho todas as informações que eu preciso, né? Porque, na verdade, como é que eu calculo a área desse terreno retangular?
é fazendo o produto dessas dimensões. Então, x que multiplica x mais 5 vai ser igual a 66. Daqui eu tenho que x ao quadrado, né, mais 5x igual a 66. Como é que eu cheguei nisso? Né? Como é que eu fiz essa conta? Eu fiz aqui a distributividade nesse valor x. Então, trazendo 66 para cá, isso fica x ao quadrado mais 5x menos 66 é igual a zero, e eu posso usar a fórmula de Bhaskara. E aí, usando a minha fórmula de Bhaskara, né, faço o delta, que é 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 66, eu vou ter que o delta vai ser 25, né? Aqui é menos 66, né? Vezes menos 66. Isso aqui vai ficar mais quanto, né? 60 vezes 4, 240. Então, 240 mais 24, 264. Daqui eu vou tirar que o delta vai ser igual a 264 mais 25, 289. E esse já é um clássico. Eu sei que a raiz quadrada de 289 é 17. Então, como é que vai ficar isso, né? Vai ficar menos b, ou seja, menos 5, mais ou menos 17, isso tudo sobre 2 vezes A. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, é só observar aqui que o A é 1, o B é 5 e o C é menos 66. Então, voltando aqui, e aqui não é A, né? Esse A aqui, ele é, na verdade, 1. Então, eu vou ter aqui duas possibilidades. Menos 5 mais 17 sobre 2. A outra possibilidade é menos 5 menos 17 sobre 2. Então, menos 5 mais 17, 12. Sobre 2, 6. Menos 5 menos 17, menos 22. Sobre 2, menos 11. Mas assim, né? É claro que aqui o x, ele é uma dimensão do meu terreno. Então, menos 11 não faz sentido, porque não faz sentido uma dimensão negativa. E aí a gente fica com esse 6. Portanto, uma dimensão vai ser igual a 6. A outra dimensão vai ser igual a 6 mais 5, 11 metros. Que é a nossa resposta. Então, assim, eu espero que vocês tenham compreendido essas soluções desses problemas. Qualquer dúvida, vocês sabem que a gente tem os nossos encontros e vocês podem colocar também no fórum. Então, obrigado aí e um bom momento para todos.